Um homem de 72 anos, tabagista, diabético sem controle, com um quadro de paresia aguda no pé esquerdo. Ele chega à consulta e a gente tem que resolver esse caso. Esse é o segundo vídeo do nosso caso clínico do mês de outubro. Bem-vindos! Bom, antes de mais nada, eu queria me desculpar porque semana passada eu não coloquei no ar o segundo vídeo da nossa série do caso clínico. Acabou que eu fiquei sem internet durante alguns dias e aí não deu para publicar o vídeo e eu preferi colocar tudo junto hoje, em vez de colocar um vídeo no meio da semana e de repente não ter muito tempo para vocês deixarem comentários, para discutir um pouco mais o caso. Mas não vai haver prejuízo. Isso porque no segundo vídeo da série eu falaria um pouco sobre alguns testes necessários quando a gente tem uma perda de motricidade, que seriam os testes de força muscular, os reflexos e os testes de tônus muscular. Mas aí eu resolvi fazer um vídeo separado, fora do vídeo aqui do caso clínico, e esse vídeo eu estou publicando hoje junto com esse vídeo aqui. Então um vídeo vai complementar o outro. Então quando a gente está falando em um caso de fraqueza muscular, de perda de motricidade, a gente tem logo que pensar em alguns testes que são básicos, quando a gente está falando sobre uma perda motora. Os três principais são esses que estão no outro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem. Então, um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre a realização e a interpretação desses testes, de força muscular, de reflexos e de tônus. Então, várias pessoas deixaram um comentário aqui embaixo falando que era importante a gente fazer esses testes no nosso paciente em questão, porque a gente está diante de uma perda de motricidade. Então, depois que você assistir o vídeo sobre a realização e a interpretação desses três testes, eu conto para você o que aconteceu com o nosso paciente. Bom, o que aconteceu? Nos testes de força muscular, a gente obteve grau 4 em todos os movimentos dos membros inferiores, com exceção dos movimentos da parte mais distal do membro inferior esquerdo, onde a gente obteve grau 3, comprovando então a perda de força muscular, que foi o motivo que trouxe esse paciente até a nós, reclamando então de uma fraqueza no pé esquerdo. Testamos os reflexos patelar e aquileu do nosso paciente, nos dois membros inferiores, lembrando sempre de começar a fazer o teste pelo lado não afetado, no caso o lado direito, e depois do lado afetado. Tanto o reflexo patelar quanto o reflexo aquileu bilateralmente deram resultados normais, um reflexo de grau 2 bilateral, assim como o teste de tônus muscular nos membros inferiores, que não acusou nenhuma alteração, nem hipotonia, nem hipertonia, o tônus muscular estava normal. Outras pessoas nos comentários do primeiro vídeo sugeriram a realização do teste de sensibilidade, para testar a sensibilidade naquele local para ver se além de uma perda motora, existe uma perda sensorial, uma perda somestésica. Testando a sensibilidade no membro inferior esquerdo do nosso paciente, não encontramos nenhuma alteração. Então esses são os primeiros testes que a gente realizou no nosso paciente, em busca de um diagnóstico para essa perda motora que ele está tendo. À luz desses achados, de todo esse pensamento que a gente está desenvolvendo, a gente começa a pensar então em algumas possibilidades para o que pode estar acontecendo com o nosso paciente. E em se tratando então de uma perda motora, a gente pode pensar em algum problema em toda a via neuromotora, que vai desde o córtex até a placa motora, até o músculo em si. Então a gente pode ter
uma doença do próprio músculo, uma doença da placa motora, a gente pode ter uma doença neuronal, a gente pode ter uma doença do nervo que está chegando naquele músculo, a gente pode ter uma doença da raiz nervosa, a gente pode estar tendo uma doença do neurônio motor inferior, né, que é aquele neurônio que sai lá da medula e vai até o músculo, ou uma doença do neurônio motor superior, que é o neurônio que sai do córtex e faz ligação com esse outro neurônio, o motor inferior. A gente pode ainda ter alguma doença cortical, né, algum problema lá no cérebro, lá no córtex cerebral, na área responsável pela motricidade. Então, como que a gente faz um diagnóstico diferencial entre essas diversas possibilidades para a gente tentar conduzir o diagnóstico do nosso paciente a partir daí? Por exemplo, quando a gente tem uma miopatia, uma doença do próprio músculo, a fraqueza ela costuma ser mais proximal do que distal. Por outro lado, uma doença do nervo, do plexo ou da raiz vai ter uma tendência a gerar uma fraqueza mais distal do que proximal. Uma doença da placa motora geralmente vai ter uma paresia que é flutuante, ou seja, é com o excesso de uso que vai surgindo a fraqueza naquele músculo. Quando a gente fala em uma doença do nervo, a gente vai ter um acometimento que vai estar meio que reservado à área de atuação daquele nervo. E como a maioria dos nervos são mistos, uma doença primitiva do nervo vai gerar, além de um déficit motor, também um déficit sensitivo. A gente tem que pensar também como diferenciar uma doença do neurônio motor superior de uma doença do neurônio motor inferior. E isso eu dei algumas dicas no nosso outro vídeo sobre os testes de motricidade, que vale muito a pena você ver. E aí então, à luz dessas informações, eu jogo a bola para você novamente. Então, depois desses resultados, né, que a gente apresentou no vídeo de hoje, depois dessa discussão, eu quero saber agora o que muda na sua interpretação desse nosso caso. Muita gente no vídeo anterior já até arriscou diagnósticos, eu não vou comentar nem se está certo nem se está errado para não estragar a surpresa para os próximos vídeos. Mas é isso mesmo, eu quero agradecer muito pela participação de todo mundo no último vídeo, muita gente deixou lá seu palpite, e é isso que vai enriquecer o nosso caso clínico e fazer ele ficar cada vez mais interessante. Na semana que vem, sem falta, a gente volta com mais um vídeo dessa série. Eu conto com seu comentário até lá. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil de alguma forma para você, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque aí você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Medicanal. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!